Esse aparelho é chamado de pH-metro. Ele é utilizado para calcular os valores de pH de substâncias. Os valores de pH são dados a partir da relação entre os íons OH+ e OH-. E para calcularmos, utilizamos o controle eletrônico do aparelho com sensor digital, o eletrodo e o sensor de temperatura. Em relação ao sensor de temperatura, é importante que ele fique sempre mergulhado na solução. Para isso, precisamos saber o valor exato da temperatura da substância para observarmos qualquer variação na temperatura. Se variar subindo ou descendo, teremos uma variação no valor do pH que será mensurado. Em relação ao eletrodo, ele possui duas extremidades. A extremidade superior, que possui um fio que conecta o eletrodo ao aparelho, e a extremidade inferior, que possui uma membrana ultrassensível. Dentro desse copinho, possuímos a substância de KCl, e é importante mantermos a membrana sempre úmida e hidratada nessa solução. Portanto, sempre que não estivermos fazendo a leitura, ou até mesmo entre uma leitura e outra, é importante voltarmos o copinho contendo KCl para deixarmos a membrana imersa. A desidratação da membrana acarreta problemas sérios no aparelho, o que prejudicará todas as futuras leituras. Aqui em cima do aparelho, possuímos todas as substâncias que vamos utilizar. A água tipo 1, para lavarmos o eletrodo de KCl, a solução tampão de pH 6 e a solução tampão de pH 4, ambas utilizadas durante a calibração do aparelho. Para isso, eu marquei esses dois tubos de ensaio com os valores do pH das soluções tampão que serão utilizadas, para jogarmos a solução aí dentro e fazermos a devida calibração do aparelho. O primeiro passo é iniciar o aparelho. Ele vai começar uma autochecagem e uma avaliação do display. Então, selecionamos a função que nós queremos, que é o cálculo do pH. Leitura. E iniciamos a etapa de calibragem. O aparelho já pede para a gente qual solução tampão utilizar. E iniciaremos a calibração com a solução de pH 6,86. Essas soluções são voláteis, então é importante mantermos elas sempre fechadas com esse dispositivo, só abrindo na hora de utilizar e jogar dentro do tubo de ensaio. Terminando a utilização, fechamos novamente e guardamos acima do aparelho. A primeira etapa para iniciarmos a leitura é tirar essa capinha e esse copinho do eletrodo. Esse é um eletrodo de escoamento, por isso é importante removermos esses dois artefatos. Ao removermos, podemos observar a membrana sensível que eu mencionei anteriormente. Acima dela existe esse anel, chamado de junta esmerilhada. Esse anel é o referencial do eletrodo, portanto é importante que mantenhamos tanto a junta esmerilhada quanto a membrana imersas na solução enquanto estivermos fazendo a leitura. É por aqui que a corrente elétrica vai passar para fazer o cálculo da mensuração do pH. Toda vez que removermos o copinho, precisamos lavar a solução de KCl presente na extremidade da membrana. Para isso, vamos utilizar água tipo 1 e um lencinho umedecido com muita sutileza e muita sensibilidade para não arranhar a membrana. Lavamos a membrana com água tipo 1 e secamos delicadamente com papel. Quando estiver tudo pronto, iniciamos a calibração. Quando o aparelho completa a calibração em cada uma das soluções tampão, ele chega essa barrinha até o fim e apita para avisar que a calibração finalizou. Pronto, foi finalizada, ele pede para a gente lavar o eletrodo novamente com água tipo 1, secar com um lencinho umedecido e voltar para fazermos a calibração com a próxima substância.